Olá, inscritos no canal aqui, mando eu. Cumprimento a todos, agradeço a sua presença, a sua atenção e tenho certeza que você, ao final desse vídeo, vai dizer assim, que bom que eu estou aqui e ouvi o Edson falar aqui do caderninho da Mariana Sickert, minha aluna, advogada. Já mostrei o caderno dela aqui. Ela tirou 98 no TJ de Minas Gerais. Está lá no tribunal hoje. O exame foi em 2012, quando ela foi minha aluna, né? Nesse ano. E eu vou usar aqui um exercício que ela fez para você ver como é que funciona. É simples, o exercício é muito simples. Eu poderia pegar qualquer um desses textos que estão aqui, ó, qualquer um deles. Cada papelzinho desse é um exercício, certo? Tirado, todos esses textos tirados aqui da Folha de São Paulo, a página 2. Página 2. Já mostrei isso também. O texto foi retirado de um desses aqui, no caso, é um texto do Rui Castro, esse texto, que eu vou usar para mostrar para você como é que é o esquema. Por acaso, eu notei que o exercício dela... Epa, o texto arrancou aqui, mas ela fez aqui. Tem até letra minha aqui, o que é uma raridade. Eu normalmente não escrevo em caderno de aluno, não, mas eu devo ter escrito aqui para mostrar para ela como se faz o esquema. É todo esparramado assim. Como se você pegasse um relógio, desmontasse, depois montasse de novo. Se você fizer isso 200 vezes, como meus alunos fazem, com 200 textos como esse, em português, você fica competente. Bem, eu vou ler o primeiro parágrafo do artigo, chamado Dickens e os Piratas. A data é de 8 de fevereiro de 2012. Está escrito assim: Charles Dickens, cujos primeiros 200 anos de eternidade se deram ontem. Eu tenho que interpretar isso, né? O que será que o Rui Castro está querendo com isso? Eu entendi que, se ele estivesse vivo, ele teria 200 anos. Então, eu faço as contas. Aqui é 2012, então 1912, 1812. Então, o Dickens nasceu em 1812. Isso é um trabalho da minha inteligência, da minha capacidade de percepção, de leitura, de linguagem. Foi convidado a ir aos Estados Unidos em 1842. Faço as contas na minha cabeça, então ele tinha 30 anos. Como todo inglês, ele se sentia estomagado pela recente independência da ex-colônia. Aí, o que é desmanchar o texto? Eu venho e faço os desenhos aqui o Dickens. Esse é o Dickens, eu escrevo lá, Charles Dickens, 1812. Eu escrevi, embora aqui não esteja escrito, eu fiz as contas. 2012 tira 200, 1812. Aqui está escrito convite, 30 anos, fiz as contas também na minha cabeça. Aqui está USA, Estados Unidos, todo em inglês, estomagado. Se eu não sei, eu vou ao dicionário e descubro que é irritado, chateado com a recente independência da ex-colônia. Para interpretar isso, eu preciso ter um pouco de cultura geral, preciso saber da história. Estados Unidos era colônia da Inglaterra, etc. E tinha ficado independente. Até está escrito aqui, ó, 1776. Então, não era tão antigo assim para os padrões de tempo da época. Vamos continuar a leitura. Então, ele estava irritado com a independência recente dos Estados Unidos, como todo inglês. Por outro lado, uma ideia contrária, tinha curiosidade pela diversidade do povo americano, que ia do poeta Longfellow, sua grande admiração,
a escravagistas, caçadores de búfalos e gente que mascava fumo e cuspia no chão da sala. Bem, como é que eu desmontei esse período aqui no texto? Isso aqui, inclusive, é letra minha, eu fiz para ela. Botei curioso, diversidade, poeta Longfellow, escravagistas, caçadores de búfalo, gente que masca fumo, cospe no chão. Então, aqui está o primeiro parágrafo, que eu chamo de desmontar o texto. Está desmontado. Como o nosso tempo é curto, eu não posso demorar muito, para não perder a sua atenção, eu sei que você, às vezes, não tem muito tempo, eu vou fazer outros vídeos mais longos, mas com um objetivo diferente. Esse é apenas para ensinar para você se entusiasmar com o 98 que ela tirou no tribunal e fazer como ela fez. Aqui está o primeiro parágrafo. Agora, olhando aqui os dados, eu sou capaz de te falar o que está lá. Eu posso olhar, está em forma assim de esquema, está esparramado, então é fácil. Eu sou capaz até de falar assim e você nem perceber que eu estou olhando o papel. Por quê? Eu bato o olho assim e vejo as palavras esparramadas. Se elas estiverem nessa forma aqui, é mais difícil. É o que eu chamo de desmontar o texto. Olhando assim, eu posso dizer para você que Dickens tinha 30 anos quando foi convidado pelos americanos a ir aos Estados Unidos. Foi em 1842, fazendo as contas, então ele nasceu em 1812. Ele, num primeiro momento, a tendência era recusar o convite, porque os ingleses não tinham gostado da independência da colônia dos Estados Unidos. Mas ele ficou dividido, porque ele tinha muita admiração pelo poeta Longfellow e também tinha uma curiosidade, porque era um povo muito variado, tinha lá escravagistas, tinha caçadores de búfalos, tinha gente mal educada que cuspia no chão, mascava fumo. Pronto. Você viu que eu falei o artigo? Parece que está tudo na minha cabeça, que eu decorei. Mas, de fato, depois de fazer um esquema assim, a minha capacidade de lembrar é outra. Eu tenho até um aluno, espero trazê-lo aqui também um dia para falar isso, que ele fala assim, depois que eu comecei a fazer os esquemas, a minha memória melhorou muito. Olha só, eu fiz aqui com você, nesse tempo curto, apenas o primeiro parágrafo. Demorei porque estava te explicando. Para fazer o texto todo, você deve gastar em torno de 20 a 25 minutos. É um tempo bom. Se você gastar menos, eu vou falar que você está fazendo mal feito, você está perdendo os detalhes. Não pode perder, você não pode deixar escapar nada. Depois que você faz o esquema todo, que está aqui no caderninho da Mariana, continua aqui, tá, você está vendo que está bem esparramado. Eu até falo assim, um esquema bom é um esquema, uns dados bem esparramados, de tal maneira que você possa olhar assim e ser capaz de falar, como eu estou falando aqui para você, com facilidade. Então, 20 a 25 minutos para fazer o esquema. Depois que você treina, você diminui esse tempo. Eu até falo assim, olha, melhorar é diminuir o tempo. É como nadar. Você nada, atravessa a piscina, gasta 2 minutos, o seu técnico marca. O que é melhorar? Baixar para 1 minuto e meio, 1 minuto, e quanto mais vai baixando, mais difícil fica. E é assim que nós fazemos. Depois de fazer 200 exercícios como esse, você fica muito rápido. A sua expressão oral fica muito boa. E a facilidade que você vai ter para escrever
é surpreendente. Você vai falar assim, nossa, mas como ficou mais fácil? Então, concluindo, 25 minutos para fazer o esquema. Pode ser mais, às vezes pode ser 30, 35, às vezes há textos mais difíceis. E à medida que você vai fazendo, você vai diminuindo o tempo. Depois você gasta aí em torno de 5 a 10 minutos falando o texto como eu falei o primeiro parágrafo. Depois você vai gastar uns 10 minutos escrevendo rapidamente. E você aqui tem que ser rápido. Você vai ver os resultados são surpreendentes. Meus alunos falam assim, mas parece mágica. E aí, para não contrariar, eu falo assim, é mágico mesmo. Eu estou te ensinando um exercício fácil, barato e que funciona. Espero que você entre imediatamente em ação. Faça como a Mariana Sickert. 98 na prova do TJ, 98 em 100. Agradeço a sua atenção e até um próximo vídeo. E não se esqueça, passe adiante essa ideia. Nós vamos melhorar o ensino no Brasil. O Brasil vai sair dessa posição lá embaixo no PISA. E você, particularmente, vai ler melhor, expressar melhor o seu pensamento e escrever melhor também, o que não é pouca coisa. E isso nem é o principal, mas o principal fica para um próximo vídeo. Obrigado.